adicionais. Vamos trabalhar aqui neste bloco com a parte introdutória, para vocês se localizarem no tempo e no espaço, né? E aí sim, vamos entrar nas nossas espécies de créditos adicionais, que são os suplementares, especiais e extraordinários, tá? Então, antes de efetivamente entrar nessas espécies, eu quero que vocês tenham em mente que nós temos tanto os créditos iniciais ou ordinários, quanto os créditos adicionais. Então, nós temos dois tipos de créditos, os iniciais e os adicionais. Qual é a diferença entre eles? Crédito inicial ou ordinário, pessoal, é aquele crédito que está aprovado pela Lei Orçamentária Anual, constante dos orçamentos fiscal, da Seguridade Social e de investimento das estatais. A Lei Orçamentária Anual é organizada na forma de créditos orçamentários, aos quais estão consignadas dotações. Assim, o crédito é portador de uma dotação, E essa dotação é que é o valor específico, que é o limite do recurso financeiro autorizado. O crédito é a autorização de gasto, tá? Com relação a alguma despesa. E essa autorização de gasto comporta um valor específico, um valor delimitado. Esse valor delimitado é a dotação, tá? Por isso que a gente tem os empenhos nas dotações, porque você vai reservar um valor específico naquela dotação, beleza? Então aqui, pessoal, façam sempre esse raciocínio. Você tem os créditos iniciais ou ordinários que já são aprovados na Lei Orçamentária Anual, né? E esses créditos são portadores de uma dotação, que é o limite específico de valor desse crédito. Beleza? Maravilha. Então, nós temos aqui créditos, todo crédito é portador de uma dotação, e a dotação é o limite do recurso financeiro. Isso aqui está na nossa Lei Orçamentária Anual. Os créditos orçamentários iniciais, gente, que são aqueles autorizados ali na lei orçamentária, eles podem sofrer alterações qualitativas e alterações quantitativas por meio de créditos adicionais. O que acontece, né? Por qual razão que nós temos o mecanismo do crédito adicional? Nós temos o crédito adicional porque as nossas leis orçamentárias, elas são elaboradas por seres humanos. Né? Então, a gente não tem a elaboração por robôs ou por aparelhos perfeitos que fazem a estimativa e a fixação perfeita de receitas e de despesas. Então, obviamente que nós temos ali estudos técnicos, estimativas feitas com base em valores passados, né? Você tem um valor histórico ali a analisar, mas é óbvio que você vai ter, durante o exercício financeiro, situações que demandam correções. Então, por exemplo, você tem lá na lei orçamentária uma autorização de gasto para material de consumo que está muito pequena, que na verdade, quando você começou a comprar o material de consumo, quando você foi efetivamente fazer a realização dessa despesa, você precisa do dobro daquele valor e não do valor que está autorizado ali. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que abrir algum crédito adicional que vai realizar essa despesa, tá? Ai, Gabi, me surgiu a necessidade de comprar viaturas policiais durante o exercício, sendo que a gente não tem autorização para isso. Lá, digamos, um órgão policial precisa fazer essa compra de viaturas. Ninguém na elaboração do orçamento pensou que seria necessário comprar viaturas naquele ano, mas surgiu a necessidade. E aí? Temos um crédito para isso também. Gabi, estamos numa situação de guerra, calamidade pública, comoção interna, né? Uma situação de urgência, de imprevisibilidade, preciso de valores ali para fazer as despesas, não tenho esses valores no orçamento, também temos um crédito para isso. Então, você abre o crédito adicional, você realiza o crédito adicional para cobrir despesas que foram insuficientemente dotadas na LOA ou que não foram computadas na LOA. Então, você não tem a dotação na LOA, você não tem autorização na lei orçamentária para fazer tal despesa, ou ela é uma autorização que está insuficiente, está pequenininha, está fraquinha. E aí, por algum motivo ali durante a execução do orçamento, você precisa corrigir este problema de
ausência de cômputo disso na LOA ou de insuficiência na LOA, tá? Então, essa correção a gente faz por meio de crédito adicional. Então, perceba uma diferença aqui que nós temos. Às vezes, quando nós iniciamos o estudo de AFO, a gente confunde crédito adicional com emenda parlamentar, tá? São dois mecanismos que nós temos de alterações. Só que a emenda parlamentar, conforme a gente viu lá no bloquinho de discussão, estudo e aprovação do ciclo orçamentário, a emenda parlamentar é a alteração que nós temos no projeto de LOA no momento da sua elaboração, da sua discussão, né? Como que nós alteramos a LOA quando a LOA já começou a ser executada, quando nós já entramos no exercício financeiro, 1º de janeiro a 31 de dezembro? A alteração da LOA na execução não é por emenda parlamentar, é por crédito adicional. Então, são dois mecanismos que nós temos para alteração da LOA. O mecanismo de alteração da LOA na sua elaboração, na sua discussão, é a emenda parlamentar. O mecanismo de alteração da LOA na sua execução, no exercício financeiro, quando eu estou colocando a mão na massa para arrecadar receita e realizar despesa, é o crédito adicional, beleza? Então, faça essa diferenciação na sua cabeça. Não pode confundir esses dois mecanismos jamais. Créditos adicionais, pessoal, então aqui a gente tem um panorama geral. São os créditos adicionais, as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento. O ato que abrir o crédito adicional indicará a importância, a espécie desse crédito e a classificação da despesa até onde for possível. Então, você já classifica a despesa que você vai fazer por meio desse crédito adicional até onde for possível, tá? Veja, não é porque eu vou abrir um crédito adicional que isso vai ser ilimitado, que isso vai ser sem limites. Você sempre tem que ter a importância exata do crédito adicional a ser aberto, tá? Então, sempre observando o princípio da quantificação dos créditos orçamentários, beleza? Os créditos adicionais classificam-se em suplementares, especiais e extraordinários. Isso aqui também está na Lei 4.320. O suplementar é destinado a reforço de uma dotação orçamentária que nós já temos na LOA. Então, reforço de dotação é suplementar. Especial, pessoal, é o destinado a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. E o extraordinário é o destinado a despesas urgentes e imprevistas em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Comoção intestina é a mesma coisa que comoção interna, tá? Aí, crédito extraordinário, a gente também tem previsão dele na Constituição Federal. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62, que nós já vamos falar aqui daqui a pouquinho sobre esse 62, tá? Constituição de 88 diz para nós que os projetos de lei relativos ao PPA, LDO e LOA e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, na forma do regimento comum. Então, não é só PPA, LDO e LOA que precisa de autorização legislativa, que precisa dessa apreciação do Poder Legislativo, mas também as leis de crédito adicional, tá? Quando nós temos a necessidade de lei, que é o caso do suplementar e do especial, beleza? Vamos, então, iniciar o estudo do crédito suplementar. Pessoal, essa parte da matéria, ela é uma parte mais tranquila, tá? Então, a gente vai aqui analisando as características dos créditos e você vai aplicar isso depois em questões de prova comigo e também nos seus estudos. Mas aqui a gente não tem muitas divagações, muitas reflexões a fazer, não. Aqui o que cai em prova é efetivamente o que nós temos na lei, nos manuais, tá? Então a gente tem que focar no que está nos slides aqui. Deixa eu só tomar uma aguinha para a gente começar o crédito suplementar.
Pessoal, suplementar é um crédito que nós abrimos para reforçar uma dotação que já existe na LOA. Então, se eu tenho uma dotação na LOA que está fraquinha, está pequenininha, está magrinha, está insuficiente, a única possibilidade de abrir um crédito aqui é o crédito suplementar, porque a dotação já existe na lei orçamentária anual, mas ela precisa ser aumentada, tá? Então, crédito suplementar é para isso. Eles, obrigatoriamente, precisam ser autorizados por lei, pessoal, esse crédito suplementar, tá? Essa lei aqui, ela pode ser tanto a própria lei orçamentária anual, quanto uma lei específica, né? Pedindo ali abertura de crédito adicional. Aqui, você tem que lembrar que a LOA, ela já poderá conter autorização para abertura de crédito adicional até determinada importância. Crédito adicional suplementar, tá? Aqui não é o crédito adicional como gênero. Crédito suplementar até determinada importância. Veja, o suplementar é uma exceção ao princípio da exclusividade. É uma exceção à exclusividade. Por quê? Porque a lei orçamentária ela já pode conter autorização para abrir crédito suplementar. Então, essa autorização em lei necessária para abrir crédito suplementar, ela já pode ser na própria LOA, ou se ela não tiver sido feita na própria LOA, ou se tiver sido utilizada toda a autorização da LOA, a gente tem que remeter um projeto de lei específica pedindo para o legislativo a abertura de crédito suplementar, tá? Então, sempre necessário lei. Eles são, após autorizados em lei, abertos por um decreto do Poder Executivo, esses créditos aqui. Dependem da existência de recursos disponíveis para serem abertos e dependem de prévia exposição justificativa da necessidade de abertura desse crédito. Então, naquele ato que vai pedir aquele crédito, é obrigatório demonstrar qual recurso vai cobrir e por qual razão nós precisamos desse crédito suplementar. Tem que fazer a exposição da necessidade, tá? Conforme eu já falei, é uma exceção ao princípio da exclusividade, porque nós já podemos ter autorização na própria LOA para abrir esse crédito, e a vigência do crédito suplementar fica limitada sempre ao exercício em que forem autorizados. Os créditos suplementares, eles jamais passam de um ano para o outro. Vem a questão de prova, faz um cenário lindo para você, dizendo que o crédito suplementar foi autorizado nos últimos 4 meses do exercício e que não foi integralmente utilizado, então ele poderá ser reaberto no ano seguinte. Essa regra vale só para especial e para extraordinário. Ele traz essa regra para o suplementar, você já risca, põe um X em cima e vai para a próxima alternativa, vai para a próxima questão, seja o que for. Você precisa entender que não existe possibilidade do suplementar passar para o ano seguinte, tá? Ele está acoplado naquela dotação específica da LOA daquele ano, então ele não consegue pular de um ano para o outro, ok? Então jamais passa de um ano para o outro. E o suplementar, pessoal, ele incorpora-se ao orçamento. Então, nós temos uma dotação na LOA, né? Que está pequenininha, que está fraquinha, olha lá, ó, tá bem miudinha. O suplementar, ele faz o quê? Ele acopla aqui em cima, ó. Ele acopla aqui em cima e aumenta aquela dotação, deixa aquela dotação maiorzona, mais fortona, tá? Então, você tem ali que o fato do crédito suplementar ser incorporado ao orçamento promove uma alteração quantitativa na lei orçamentária. Quantitativa na LOA, tá? Então, aqui, alteração quantitativa na LOA, isso acontece por meio do crédito suplementar,
que é incorporado à dotação que ele visa reforçar. Ele é incorporado ao orçamento e aumento quantitativo daquela dotação, tá? Maravilha. Os créditos suplementares, conforme eu falei, eles podem tanto ter autorização na própria lei orçamentária, quanto serem dependentes de autorização legislativa específica. Então, para reforço de dotação, né, eles já podem ser autorizados nas condições e limites estabelecidos na própria LOA. E quando você já utilizou todos os limites utilizados na LOA, né? Então, acima dos limites autorizados na LOA, ou quando eu não tenho autorização no texto da LOA, eu preciso de uma lei específica para reforçar uma dotação insuficiente. Então, são as duas possibilidades aí que nós temos. Beleza? Aqui nós temos alguns dispositivos que trabalham com o crédito suplementar. Então, a ideia de necessitar de recursos correspondentes está no artigo 67, inciso 5. São vedados, inciso 5, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação de recurso correspondente. Então, é daqui que a gente extrai a necessidade de autorização em lei e a necessidade de indicação de recurso para ocorrer a despesa. Artigo 65, parágrafo 8º, é a exceção ao princípio da exclusividade. Nós trabalhamos isso lá no bloquinho de princípios, muito, né? E já sabemos que não se inclui na proibição da matéria estranha à previsão da receita e à fixação da despesa a autorização para abertura de créditos suplementares. Isso já pode estar na lei orçamentária anual. E o artigo 167, parágrafo 2º, traz a exceção ao princípio da anualidade. E essa exceção só diz respeito aos créditos especiais e extraordinários. Suplementar, pessoal, suplementar jamais passa de um ano para o outro. Suplementar jamais passa de um ano para o outro. Então, a gente não tem exceção ao princípio da anualidade no suplementar. Créditos especiais agora. Esses créditos, eles são abertos para as despesas em que a gente não tenha dotação orçamentária específica. Diferentemente do suplementar, o suplementar nós temos uma dotação, nós temos uma autorização de gasto limitada na LOA, mas aquela autorização ela está pequenininha, está fraquinha, e eu preciso aumentar aquela autorização, tá? Por isso que eu abro o suplementar para suplementar a dotação. No especial, eu nem sequer tenho a dotação, não existe autorização para aquela despesa. Então, nesse cenário, se eu não estou frente a uma despesa imprevisível e urgente, e eu preciso, né, sentir a necessidade ali no exercício de fazer uma despesa que não tem autorização na LOA, porque ninguém pensou nisso lá no momento da elaboração, eu vou abrir um crédito especial. Eles também são autorizados por lei, e aqui, pessoal, a gente não tem a possibilidade de ter autorização na lei orçamentária anual. Aqui, eu só posso ter a autorização por lei específica, tá? Que é aquela lei individualizada, um projeto de lei específico pedindo a abertura de créditos especiais, tá? Eles, após a autorização legal, são também abertos por um decreto do Poder Executivo, igualzinho o suplementar, eles dependem de recursos disponíveis e eles dependem de prévia exposição justificativa. Nós temos, diferentemente do suplementar, a possibilidade da vigência ultrapassar o exercício, ou seja, exceção à anualidade, né, gente? Não tem que lembrar disso. Só deixa eu me explicar aqui, né, para quem está assistindo os bloquinhos. Eu tô no combo aqui da caneta ruim, que a minha caneta tá dando problema, eu tenho que ficar escrevendo com ela assim, de lateral, né? E eu não consigo apoiar meu braço nessa tela que eu tenho, que é uma tela muito pequena. Diferentemente de alguns outros professores que têm uma tela maior, a minha tela aqui é menor.
Gente, o combo aqui para eu escrever é tenebroso, né? Eu simplesmente não consigo escrever nessa tela. Então, assim, é desesperador. Por isso que eu quase não faço esquema aqui com vocês. Porque se eu tiver que fazer esquema, vai ser, assim, um negócio desesperador, tenebroso, não tem como. Então, só para vocês entenderem, né, que esse garrancho todo é porque eu escrevo tudo torto, assim, ó. Fico escrevendo tudo errado, sem apoiar a mão. Por isso que fica com essa letra horrorosa aqui para vocês, tá? Quando eu consigo, ainda melhora um pouquinho, mas a minha letra não é tão feia assim, a letra é bonitinha. Mas só para vocês entenderem por que fica tão feio, tá? É porque o meu combo aqui não tá dando muito certo para eu escrever. Então vamos lá, exceção ao princípio da anualidade, porque sim, se esses créditos especiais forem autorizados nos últimos 4 meses do exercício financeiro, ou seja, a partir do dia 1º de setembro do exercício, e eles não forem integralmente utilizados até o final do ano, eles podem ser reabertos no exercício seguinte. Por que eles podem ser reabertos no exercício seguinte? Porque eles não são incorporados à LOA, eles conservam a sua especificidade no ato que os criou. Então, eu não tenho a incorporação do especial dentro da lei orçamentária. O especial, ele continua na leizinha dele, sozinho, tá? Separadinho ali da LOA. Ele é um crédito especial? É. Ele altera a LOA? Altera. Mas ele não está incorporado à LOA, ele está solto ali, né, na lei que criou ele. Por isso que se ele não for integralmente utilizado, e se ele foi aberto nos últimos 4 meses, seguindo essa regra aqui do parágrafo 2º do 67, o que a gente tem? Ele pula de um exercício para o outro. E aí ele é uma exceção à anualidade, tá? E essa ideia dele conservar a especificidade dele promove um outro tipo de alteração. Porque lá no suplementar, qual que é a alteração que eu tenho? Alteração quantitativa da LOA, porque a dotação é aumentada, tá? Já aqui, como ele conserva a especificidade dele, nós não temos alteração quantitativa. Aqui a gente tem alteração qualitativa da LOA. Qualitativa da LOA, tá? Então, falou para você em alteração quantitativa, será apenas o suplementar. Falou em qualitativa, especial e extraordinário, conforme a gente já vai ver. E como que é o reforço de um crédito especial? Eu abro um crédito suplementar para reforçar um especial. Então, por exemplo, percebi a necessidade durante o exercício de comprar 5 viaturas para a Polícia Militar. Não temos nenhuma autorização para isso na lei orçamentária. Conseguimos a autorização de um crédito especial, vamos comprar as viaturas e percebemos que o valor ali está insuficiente daquele crédito especial. O que eu faço? Eu abro um suplementar em cima desse especial? Não. Porque o suplementar, pessoal, ele vai ser utilizado para as dotações na lei orçamentária anual. Veja, o crédito especial, ele nem é incorporado à LOA, ele se mantém na sua lei específica. Então, como que eu vou reforçar um crédito especial? Eu vou seguir a regra expressa naquela lei que abriu, naquela lei que autorizou o crédito, né? Se eu tiver uma regrinha específica ali dentro, eu sigo esta regra. E se eu não tiver regra nessa lei, o que eu faço? Eu abro um novo crédito especial para reforçar esse outro que ficou insuficiente, tá? Então, você não vai jamais aqui abrir um suplementar para reforçar um especial. Não. Você vai seguir a regra que nós temos no próprio crédito, né, no próprio ato de criação desse crédito. Você já pode ter uma regra ali de suplementação. Caso não exista esta regra de suplementação, você abre um novo crédito especial. Eu vou tentar escrever isso aqui no slide, tá? Então, aqui, segue a regra do crédito, regra prevista no ato que criou o crédito. Se não houver essa regra, você abre um novo especial. Tá? Então, aí,
você vai ter que perceber. Ou não tem a regra prevista, então abre um novo especial. Não vai abrir crédito suplementar nesse cenário aqui, tá, gente? Aqui nós temos, né, como que funciona a questão da transferência ali dos créditos suplementares e especiais para os poderes e órgãos autônomos. Porque esses poderes, esses órgãos autônomos também abrem créditos adicionais, né? Artigo 68 da Constituição, nós falamos sobre ele no bloquinho de execução orçamentária e financeira. Ele diz que os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais destinados aos órgãos do Legislativo, Judiciário, MP e Defensoria, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês em duodécimos. Então, tanto as dotações iniciais, né, aqueles créditos iniciais que já estão previstos na LOA, quanto a abertura de crédito suplementar especial, todos esses valores são repassados sempre até o dia 20 de cada mês, tá? Nos duodécimos também. Passando aqui agora para créditos extraordinários, pessoal. Os créditos extraordinários, eles são destinados a despesas urgentes e imprevisíveis, como decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Eles não dependem da existência de recursos disponíveis, não é necessário indicar recurso para cobrir a despesa, porque é uma situação de urgência, você precisa resolver, então só vai abrir, vai fazer e ponto final, tá? Pode indicar recurso? Pode, não tem vedação aqui, não é proibido indicar. Você pode tranquilamente indicar um recurso. Mas não conseguindo indicar, vai fazer do mesmo jeito, porque não depende da indicação de recursos disponíveis, tá? Eles são abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Essa é a regra geral do crédito extraordinário. Aqui, eu preciso que você guarde essa informação, porque a gente tem uma peculiaridade no âmbito federal, tá? Mas, havendo a cobrança na sua prova, que o crédito extraordinário é aberto por decreto do Executivo, que dele dará imediato conhecimento ao Legislativo, isso é o artigo 44 da Lei 4.320, tá? Nós temos também aqui a possibilidade da vigência ultrapassar o exercício em que foi autorizado. Então, você tem a exceção à anualidade igualzinho ali no crédito especial, né? Se, obviamente, forem cumpridos os nossos requisitos. Quais são os requisitos? A autorização nos últimos 4 meses do exercício, a abertura, né? Aqui no caso, não vai ser autorização, abertura nos últimos 4 meses do exercício, e não ser integralmente utilizado até o final do ano. Não foi integralmente utilizado, pode reabrir no limite do saldo não empenhado no exercício seguinte, porque vai ter um saldo ali que não foi utilizado, que não foi empenhado. Esse saldo não empenhado pode ser reaberto no exercício seguinte, tá? Outro ponto, né, pessoal? Aqui, ele é aberto direto por um ato do Poder Executivo. Não depende de lei autorizativa. Então, você não precisa de lei aqui, tá? E não depende de lei. Deixa eu anotar aqui. Não depende de lei. Maravilha. Da mesma forma que o especial, o extraordinário também conserva especificidade, promovendo uma alteração Ai, que ódio dessa canetinha, gente do céu. Ai, vamos lá. Alteração qualitativa. Assim como é a alteração do crédito especial. Lembrando que o suplementar é alteração quantitativa, tá? E como que é o reforço de um extraordinário? Mesma coisa que a gente falou para o especial. Aqui, pessoal, como ele conserva a especificidade no ato que o criou, né, que seria ali um ato do Poder Executivo, ele não é incorporado na LOA. Então, nesse cenário, como é que a gente faz o reforço de um crédito extraordinário que está insuficiente? Nós seguimos a regra
prevista no crédito, regra prevista no ato que abriu o crédito, ou, se eu não tenho essa regra, eu abro um novo extraordinário. Tá? Então, é a mesma lógica que nós temos no crédito especial aqui. O artigo 167, parágrafo 2º, traz para nós ali, né, a ressalva ao princípio da anualidade, que se aplica para os créditos especiais e extraordinários, conforme a gente já viu ali atrás. Sempre os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que reabertos nos limites de seu saldo serão incorporados ao orçamento do exercício seguinte. Lembrando que o especial vai ter autorização em lei necessariamente e o extraordinário não tem autorização em lei. O extraordinário ele é aberto já direto pelo executivo, tá? Então aqui você lê dessa maneira esse dispositivo aqui. O ato de autorização para o especial e o ato de abertura para o extraordinário. Beleza? Maravilha. Parágrafo 3º, eu comentei com vocês ali atrás, ele trabalha com o conceito, né, do crédito extraordinário, que somente é admitido para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como guerra, comoção interna e calamidade pública. E isso aqui, gente, é Constituição Federal. Então, isso aqui, nós estamos trabalhando com o âmbito federal. Observado o disposto no artigo 62. O que diz o 62 para nós? Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Então, na União, o crédito extraordinário observa o artigo 62. Na União, nós abrimos o extraordinário por medida provisória. Nós não abrimos por decreto, beleza? Então, na União, eu sempre vou abrir o crédito extraordinário por medida provisória. Nos demais entes da federação, se eu tiver a regulamentação da medida provisória, posso abrir por medida provisória, se seguir o mesmo parâmetro aqui da Constituição, tá? Gabi, não tenho regulamentação por medida provisória, então aplico o quê? Aplico o 44. Abre por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Legislativo, tá? Que é esse aqui. Beleza, gente? Tomem cuidado com isso, porque tem muita gente que marca o artigo 44 na hora da prova como errado, porque fala não, na União abre por medida provisória. Como se o Brasil fosse feito só pela União. Meu querido, nós temos União, Estados, DF e municípios. Essa regra da medida provisória, você não vai ficar brigando com o artigo 44 aqui. Você tem uma regra para a União e você tem a regra do 44. Para quem não regulamentou por medida provisória, aplica o 44, vai abrir por decreto, ponto final. Ponto final, acabou. Ai, mas Gabi, mas não falaram que tem a exceção da União. Meu querido, se ele está te cobrando literalidade do artigo 44, você vai na literalidade e um abraço pro gaiteiro, não se discute mais isso, tá bom? É assim que tem que funcionar. Outro ponto aqui, só que eu preciso passar para vocês, antes de eu ler ali a jurisprudência que eu quero trazer, eu quero só que vocês anotem para mim o seguinte aí, para vocês não esquecerem, caso isso seja cobrado de vocês. Você vai colocar assim, ó, a quali é especial e extraordinário. Por que a quali é especial e extraordinária? Vocês lembram da margarina quali? Quando eu era criança, eu amava comer pão com margarina. Gente, eu era bebê ainda e a minha mãe me conta até hoje que eu passava o dedinho assim no potinho de quali, literalmente eu comia pura. Eu sempre gostava de comer margarina e comi pão com margarina por muitos anos, né? Atualmente já não como quase mais nada, né? Manteiga muito pouco também, margarina também não, mas
a Quali foi uma margarina muito presente na minha vida, né? E aí, gente, o que você precisa lembrar na hora da sua prova, caso a banca te cobre? Qual a alteração que acontece no suplementar, no especial e no extraordinário? A gente, como regra, esquece qual é a alteração, tá? Então, você vai lembrar que a alteração qualitativa acontece no crédito especial e no crédito extraordinário. A quali é especial e extraordinária, né? Então, pensa na propaganda da quali, a quali é especial e extraordinária, plim, né? Aquela luzinha bonitinha no fundo. Então, você tem ali, a alteração qualitativa só se aplica para crédito especial e para crédito extraordinário. Falou em alteração quantitativa para você, só sobra o quê? Suplementar, tá? Só sobra o suplementar, porque o suplementar é o único que não está aqui na propaganda, beleza? Então, a quali é especial e extraordinária, você sabe que havendo cobrança de qual é o tipo de alteração promovida por um crédito especial, por um crédito suplementar, é alteração qualitativa. Alteração quantitativa, só sobra o suplementar. Beleza, pessoal? Então, anota aí rapidinho, só vou tomar uma aguinha para a gente passar para frente. Continuando aqui, nós temos jurisprudência do Supremo com relação aos créditos adicionais. Quais são as duas conclusões desse julgado que eu trago aqui para vocês? A lei de conversão da medida provisória não convalida os vícios na medida provisória que abriu um crédito extraordinário. Então, se eu tive vícios na abertura de uma medida provisória que abriu um crédito extraordinário, né? Eu tive vícios nessa medida provisória e eu tive uma lei depois que fez a conversão em lei dessa medida provisória. O fato de eu ter tido a conversão em lei não faz a correção desses vícios, não faz a convalidação desses vícios. Continuamos com um ato viciado, com um ato irregular aqui, tá? E 2, compete ao STF verificar a imprevisibilidade ou não de um crédito orçamentário para o fim de julgar a possibilidade ou não de ele constar como crédito extraordinário em medida provisória. Pessoal, o que determina ali o crédito extraordinário é a sua imprevisibilidade e a sua urgência, tá? Então, você tem que ter os dois requisitos ao mesmo tempo. Tem que ser uma situação urgente e imprevista, tá? Você pode ter situações urgentes que você já sabia que iam acontecer, já esperava que aquilo fosse acontecer e é urgente de resolver, não é hipótese de crédito extraordinário, assim como você pode ter situações imprevisíveis que não são urgentes, tá? Então, você tem que ter os dois requisitos ali, imprevisibilidade e urgência. Esse aqui é o julgado, tá? Então, ele trabalha ali com o nosso controle abstrato das leis orçamentárias, controle abstrato da abertura de um crédito extraordinário. E aí, aqui, nós temos deixa eu ver aqui, a conclusão. Então, vamos lá. Deixa eu pegar só a minha marca-texto. Olha lá, gente, interpretação do artigo 67, parágrafo 3º, cumulado com o 62, parágrafo 1º, que é o que a gente acabou de ver ali, a medida provisória para abrir crédito extraordinário, tá? Além dos requisitos de relevância e urgência, lá do artigo 62, para fazer a medida provisória, a Constituição exige que a abertura do crédito extraordinário seja feita apenas para atender a despesas imprevisíveis e urgentes. Ao contrário do que ocorre em relação aos requisitos de relevância e urgência, que se submetem a uma ampla margem de discricionariedade por parte do presidente, os requisitos de imprevisibilidade e urgência recebem densificação normativa da Constituição. Os conteúdos semânticos das expressões guerra, comoção interna e calamidade pública constituem vetores para a interpretação, aplicação do artigo 67, parágrafo 3º, cumulado com o artigo 62, parágrafo 1º, tá? Guerra, comoção interna e calamidade pública são conceitos que representam realidades ou situações fáticas de extrema gravidade e de consequências imprevisíveis para a ordem pública
e a paz social, e que, dessa forma, requerem, com a devida urgência, a adoção de medidas singulares extraordinárias. A leitura atenta e a análise interpretativa do texto e da exposição de motivos da medida provisória 405 de 2007, que é uma medida provisória que abriu um crédito adicional extraordinário lá em 2007, demonstram que os créditos abertos são destinados a prover despesas correntes que não estão qualificadas pela imprevisibilidade ou pela urgência. A edição da MP 405 configurou um patente desvirtuamento dos parâmetros constitucionais que permitem a edição de medidas provisórias para abertura de créditos extraordinários. E aí, aqui, nós temos que a lei de conversão não convalida os vícios existentes na medida provisória. É aí uma das conclusões a que nós chegamos neste julgado. Beleza? Então, para você abrir crédito extraordinário por medida provisória para atender uma despesa ali de manutenção, de custeio, uma despesa corrente que não é imprevisível, que não é urgente, a despeito de você ter uma lei que fez a conversão, você ter ali a conversão da MP em lei pelo Legislativo, independentemente da conversão, isso não convalida esse vício, tá tudo inconstitucional ali, tá bom? Então, a medida cautelar foi deferida para suspensão da vigência da lei número 11.658 de 2008, que é a conversão dessa medida provisória especificamente ali, tá bom? E aqui só um quadrinho resumo para vocês, deixo ele aí para vocês, para vocês terem para efeitos de consulta. Não vou reler aqui tudo de novo, não tem razão nenhuma, nós já vimos tudo isso. As exceções ali a qual princípio que cada um configura, fonte de recursos, se precisa, se não precisa, características deles, se é necessária autorização ou não, e a abertura como que se dá, tá bom? Então, vamos praticar aqui algumas questõezinhas para a gente ver se o estudo valeu a pena, se isso é cobrado em prova, Número 1, ao final de um exercício financeiro em um dado município, foi verificado que a dotação de uma programação da despesa autorizada por meio de crédito adicional à LOA do exercício não tinha sido integralmente empenhada, restando 50% do saldo a empenhar. O gestor comunicou que gostaria de reabrir o saldo no exercício seguinte, mas foi alertado de que só será possível caso o crédito. Pessoal, em que situações que nós podemos ter a reabertura de um crédito que não foi integralmente utilizado no exercício? Especial e extraordinário, autorizados nos últimos 4 meses do exercício financeiro e não integralmente utilizados. Então, vamos lá. Ele tem que ser do tipo extraordinário aberto ao longo do exercício? Não. Nos últimos 4 meses do exercício. Letra B, seja do tipo suplementar ou especial, tudo que é suplementar você já risca, gente? Porque eu falei que o suplementar jamais passa de um ano para o outro. Então, com autorização na LDO, nada a ver. Letra C, seja do tipo suplementar, jamais. Para cobertura de investimentos, não, errado, invenção da banca. Letra D, tenha sido aberto nos últimos 4 meses do exercício e seja especial ou extraordinário. Exatamente, gabarito, letra D de dado. Letra E, tenha sido aberto para a cobertura de despesas extraordinárias sem comprometimento da meta fiscal. Se ele foi aberto para despesas extraordinárias, provavelmente ele é um crédito extraordinário, tá? Mas ele teria que ter sido aberto nos últimos 4 meses do exercício financeiro e não existe essa condição ali do sem comprometimento da meta fiscal, tá? Então, aqui, gabarito, letra D de dado. 2, suponha que determinado governante após... só uma coisa, gente? Esse sem comprometimento da meta fiscal, eu estou fazendo a interpretação no momento em que ele foi aberto. Por quê? Tenha sido aberto lá no ano anterior, nesse ano anterior, para cobrir uma despesa extraordinária sem comprometimento da meta, tá? Mas no caso de reabertura, você tem que analisar a questão da meta, beleza? Mas aqui, esse sem comprometimento da meta fiscal, eu estou fazendo a interpretação no ano da abertura, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu já vou tirar esse risco aqui, porque vai que daí dá um nó na cabeça de vocês, então, melhor deixar ali o sem comprometimento da meta. Mas não é para abertura, para cobertura de despesas extraordinárias, assim,
só assim, né? A letra D que é a correta. 2. Suponha que determinado governante, após verificar a insuficiência de dotação na LOA para a contratação de novos servidores, decida pela abertura de créditos adicionais. O governante deve propor a abertura de crédito suplementar, que deve ser autorizado por... Gente, o crédito suplementar, ele é autorizado por lei e aberto por decreto, assim como o especial, também é autorizado por lei e aberto por decreto. Nesse caso, se ele começa aqui, ó, autorizado por, você já tira a letra D e a letra E, porque não é autorizado por decreto, é autorizado por lei, tá? Então, letra A, autorizado por lei, tem que apresentar a fonte de recursos e ter a vigência restrita ao exercício de autorização? Letra A, o gabarito. De cara o gabarito. Porque lembra que a vigência está sempre restrita ao ano de autorização. E tem que indicar a fonte de recursos. Letra B, tem que ser autorizado por lei, apresentar fonte de recursos e ter vigência até o fim do exercício seguinte? Não. Da autorização, caso tenha sido autorizado nos últimos 4 meses. Não, não é exceção à anualidade. Letra C, autorizado por lei, independentemente da fonte de recursos? Errado, dependente da fonte de recursos. E ter vigência até o fim do exercício seguinte, caso tenha sido autorizado nos últimos 4 meses? Erradíssimo, não é fonte, não é exceção à anualidade. Então, gabarito, letra A. 3. Os créditos adicionais representam autorizações para despesas que não foram fixadas na lei orçamentária anual ou que foram insuficientemente dotadas, servindo como mecanismo de correção do orçamento público. Considerando os diferentes tipos de créditos adicionais, analise as assertivas a seguir. Número 1. Bom, antes da gente ler 1, 2 e 3, qual que é o comando? Constituem referências ao crédito especial. Então, o que do 1, 2 e 3 se aplica ao crédito especial? Nós temos ali, eita, aqui não consigo apagar. Número 1, podem ser reabertos no exercício seguinte, caso sejam autorizados nos últimos 4 meses? Com certeza, isso aqui é uma regra que se aplica para o crédito especial. 2, devem ser autorizados apenas para despesas sem dotação específica? Exatamente. Quando eu tenho uma despesa que não tem dotação específica na LOA, eu abro o crédito especial. 3, dependem da existência de recursos disponíveis, como, por exemplo, a economia de despesa. Economia de despesa, conforme a gente vai ver no nosso próximo bloquinho, não é fonte para abrir crédito adicional, tá? Então, aqui, letra D, o nosso gabarito, 1 e 2 corretas apenas. Eu vou explicar isso das fontes específicas, vou explicar a economia orçamentária também, porque a economia não é fonte por si só, tá? Mas você já anota, economia de despesa não é uma fonte, né? Por si só não é uma fonte para abrir crédito adicional, mas a gente vai ver isso com detalhe no nosso próximo bloco, beleza? Então, aqui 1 e 2 apenas. 4. Se todos os anos determinado bairro de um município é alagado no período de chuvas, então o respectivo prefeito poderá valer-se de crédito extraordinário para enfrentar essa calamidade pública. Gente, quais são os requisitos do crédito extraordinário? Imprevisibilidade e urgência. Quando a banca te fala que todos os anos, alagado no período de chuva, ó, todos os anos, aquele bairro é alagado no período de chuvas, isso é imprevisível? Jamais. Isso é previsível. E exatamente por ser uma calamidade pública previsível, porque nós temos a sazonalidade conhecida, nesse caso, exatamente por isso você não vai abrir crédito extraordinário aqui. Isso aqui vai estar previsto na LDO e na LOA de todos os anos, porque é previsível. Então, ele não poderá valer-se do crédito extraordinário, coisíssima nenhuma, errada, a nossa número 4. 5. Do ponto de vista orçamentário, créditos especiais são aqueles destinados a fazer face a despesas cuja previsão na lei de orçamento tenha se mostrado insuficiente ao longo do exercício. O especial é
para fazer face a despesas que tenham se mostrado insuficientes ao longo do exercício, gente, jamais. Se eu tenho uma despesa insuficiente, então eu vou abrir o crédito suplementar, tá? O especial é para aquelas situações em que eu não tenho a dotação, eu não tenho a autorização na lei orçamentária anual. 6. O crédito adicional constitui dotação isolada da lei orçamentária anual, sendo vedada a sua incorporação no crédito orçamentário. E aí, gente, o que vocês acham? Eu tenho crédito que incorpora no orçamento ou não? Tenho, né? Quem que incorpora no orçamento público? Quem que incorpora no crédito orçamentário? O suplementar. O suplementar, ele faz a incorporação no orçamento e promove alteração quantitativa. Quem que constitui dotação isolada? Quem que conserva a especificidade? O especial e o extraordinário. Lembra que a qualia é especial e extraordinária? Então, né, você tem ali, os dois se mantêm isolados, conservam a sua especificidade, promovem alteração qualitativa. Já o suplementar é incorporado ao orçamento e promove alteração quantitativa lá na dotação, tá bom? Então, errada a número 6. E é isso, pessoal. Finalizamos aqui este nosso bloquinho de créditos adicionais com a parte de introdução e o conteúdo desses 3 tipos de crédito. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre as fontes de recursos disponíveis para abrir os créditos adicionais, tá? Nós temos várias fontes, nós temos cálculos específicos, então precisamos trabalhar aí com isso com muita atenção, com muito cuidado, tá? Então espero vocês no nosso próximo bloco. Até!